Flávio Calazans, Zanzans, apresentando mais um vídeo para encher a sua paciência, usando a máscara de um filme famoso que eu não vou citar aqui para não fazer merchandising. O que nós vamos comentar hoje é sobre a minha estreia sendo pago em história em quadrinho. A primeira história em quadrinho que eu fiz foi paga no Jornal de Mesa, que nós vamos fazer num outro vídeo. Esse vídeo é posterior, que é sobre o jornal do Centro dos Estudantes de Santos em 1984. Nós estamos em 2025, então faz muitos anos. Esse é o jornal O Estudante, falando de diretas já, porque é a época que se falava de votar para presidente. Setembro de 1984. 1984, o livro de George Orwell, 1984. Então aqui está o jornal Estudante, falando diretas já, e não pagava, porque eram estudantes publicando. E aqui tem a parte de dentro, a diagramação, só para você ver como é que era. Mas falando... o jornal era comprado? Não, era distribuído gratuitamente em todas as faculdades de Santos, no segundo grau também. Então ele circulava com uma boa tiragem. Era feito na gráfica do jornal A Tribuna de Santos, pago pelo Xi Jinping. E não era o Xi Jinping, era o Mao Tse Tung da época. Ou não era o Mao Tse Tung, era um deles. Então esse era pago com dinheiro ou chinês ou russo, era do Partido Comunista. E é por isso que era um negócio desse nível. Ainda tinha anunciantes, ó, tem um anunciante no meio, que era gente simpatizante do Partido Comunista, lógico. É em Santos, a Cidade Vermelha, o Porto Vermelho, o Centro dos Estudantes de Santos. E aqui tem uma tira minha. Tira não, é bem uma ilustração mais ou menos, né? Educação não é mercadoria, ensino público e gratuito. São aqueles... Amassado. Hã? Volta, não. Eu não sei o que é, não. Deixa reto isso. Tá reto? Pronto. Então, é um slogan que era ensino público gratuito, era para ter universidade pública em Santos. Até hoje, 2025, nós não temos. E isso era em 1984, que é o livro de George Orwell, 1984, com o Ministério da Verdade, a nova língua. 41 anos. 41 anos antes de você nascer. Não, 41 anos de agora. De agora, você não era nem nascido. E aqui nós vamos ver a minha piadinha, educação não é mercadoria, onde você tem falando o nível de ensino. Vê que eu ia ser professor depois, sem saber que eu ia ser professor, mas aqui já mostra o nível de ensino. O nível hoje, o estudante bate a cabeça na carteira. Na carteira, né? Na cadeira de estudante, que tem um lado para você escrever. Isso é da época, né? Não sei se ainda existe isso. E do outro, hoje é tudo ensino à distância, AD, né? E do outro lado, a menina caindo no chão, porque caiu mais ainda o nível de ensino. É a queda do nível de ensino. Piada explicada é um negócio ridículo. Na época acharam engraçado isso aqui, porque isso aí é muitos séculos atrás. Século XX, século anterior. Então esse aqui só tem a capa do jornal, porque era dentro da capa que estava. Esse é um outro número do jornal O Estudante, anterior, de novembro de 1983. Eu não tenho a capa. Eu achei que eu tinha, mas eu não tenho. Eu não guardei a capa. Eu só guardei a que tinha as minhas piadinhas. Então aquele não foi o primeiro, esse é o esse é o anterior. Aí falando de poema, falando não sei o quê, tem sempre os anunciantes, os caras pagando para pôr anúncio. E assim vai a coisa, né? Cadê a ilustração? Espaço aberto aos diretórios acadêmicos. Aí tem aqui a crise e o estudante. É sempre assim, é sempre uma crise, é sempre o mal. E aí tem aqui a crise e o estudante. E aqui uma charge minha, vai ter que dar um zoom enorme. Esse homem gordo era um homem do século XX. Ele era chamado Delfim Neto. Ninguém sabe quem é. Eu sei. Você sabe, mas você é o Matusalém antediluviana. Eu paro de filmar, hein? Só os antediluvianos, os Matusaléns, sabem quem era Delfim Neto. Era fácil fazer caricatura dele porque ele era uma bola. Então era só fazer uma bola e um queixinho na bola. Então foi muito fácil. Estava sempre de terno preto. Então eu dei Fio Neto. É verdade, esse óculos quadrado, ele é uma caricatura. Ele já era uma caricatura, não tinha muito esforço para fazer óculos quadrado, cara redonda. Então eu dei Fio Neto e o Tio Patinhas. E ele tá falando, não dá para eu ler, mas lê você para eles, vê se você consegue ler. O balão. O pessoal consegue, olha lá. O ensino é de baixo nível porque vocês são burros. As classes
Superlotadas? Superlotadas porque não se sentiram, para não se sentirem sozinhos. A mensalidade é alta para incentivar o trabalho. Como vê, só queremos o seu bem. Parece hoje, né? Só queremos o seu bem. É igual, só queremos o seu bem, igualzinho, como foi na pandemia, como é no atual governo vermelho. Era sempre a mesma coisa. Era um governo de amor também. É o amor, o governo do amor, onde você vota no amor. O coração é vermelho e fica do lado esquerdo do peito. E tinha vários outros poemas assim de propaganda e política ideológica. Essa segunda tira, os estudantes se organizam. Aqui teve problema. Eu soube que o diretor do jornal teve que brigar por essa tira. Porque aqui é um cara falando, dando ordens. Nessa posição não consigo filmar. É isso, mas... Lê o balão pra eles. Ai, gente. O partido mandou dizer abaixo o imperialismo nas Ilhas Malvinas. Na época, né? Sim, era a Guerra das Malvinas, as Falklands ou Malvinas. Vontade do partido que nos manifestemos. E a vontade das bases? Dá um tiro. Aí o partido sabe o que é melhor para os estudantes. Você vê, câmera close, você vê que não mudou nada de 1983 para 2024. Piorou a doutrinação. Ficou mais doutrinado ainda. Essa tira, o pessoal, era todo mundo do Partido Comunista, que bancava a Uni. E o dinheiro do Partido Comunista vinha da Rússia, vinha da China comunista. Então, essa tira teve briga. O diretor do jornal... Nessa vinha a Rússia mesmo, porque acho que nessa época... Era a Rússia ainda. A China ainda não tinha... A China não estava mandando na Rússia que nem hoje, né? Então, isso aí deu um problema. O diretor do jornal teve que fazer debates, teve que fazer uma defesa disso, porque os caras não queriam publicar. Porque eu estava fazendo uma crítica e desnudando a realidade. O que realmente acontece, que você sendo dissidente, você é eliminado, você é cancelado. É o ostracismo, o cancelamento e o ostracismo designados para quem discordar. Já era censura. Tolerância zero. Mas ainda houve uma certa tolerância, porque ele conseguiu convencer a publicar. Hoje isso jamais aconteceria. Você era expulso. Sim, eu nunca mais publicaria no jornal, ainda publiquei no ano seguinte. Você vê que ainda publiquei umas ilustrações no ano seguinte. Então é isso aqui. Isso seria então o jornal O Estudante, do Centro dos Estudantes de Santos. O anarquista nunca é bem visto. Na briga de Proudhon e Marx, eu sempre estive com Proudhon. Então é lógico que eu tinha uma visão crítica dos caras. Eles tinham uma visão, vamos fortalecer o Estado para destruir o Estado. É uma coisa assim, sem sentido. É muito sem sentido. Vamos recrudescer a opressão para ter liberdade. Na verdade é o livro 1984 do Orwell. Guerra é paz. Guerra é paz, covardia é coragem, censura é liberdade de expressão. Quer dizer, aquelas brincadeiras do jornal O Estudante. Olha, ela veio deitar ao meu lado. Olha aqui, close, câmera close. Não lamba as partes íntimas enquanto estou filmando você. Olha. Ai, partes íntimas. Minhas partes íntimas. Que é essa merda aqui? Eu vou roer essa porra. Não vai roer nada. Então... É isso, então era para mostrar umas ilustrações que eu fazia gratuitamente para o Jornal do Estudante, que tinha uma boa tiragem na época. Flávio Calazans, lembrando do seu passado, há quantos anos mesmo? 41. 41 anos atrás. Você nem era nascido. E é isso.